Boa noite, pessoal. Nós estamos gravando para vocês terem a oportunidade de assistir depois. Já fizemos os pedidos e agradecimentos da semana, oramos e agora vamos para o estudo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E essa semana nós estudamos 2 capítulos. Vamos pegar um pouco dos 2. Só que eu queria começar do terceiro e depois a gente vai para o segundo. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês dois? Ou a gente pode seguir? Eu gostaria de agradecer a audiência dos nossos colaboradores que estão de casa assistindo essa gravação. Espero que apreciem o conteúdo. E sempre falar, né? Aperte no joinha e compartilhe. Os 3 Cs, né? Curte, compartilha e comente. E comenta. Exato. Então vamos lá. Eu ia começar pelo terceiro, mas vamos começar pelo segundo mesmo. O segundo tem como título Dias de Ministério. E ele começa falando sobre a história que Jesus curou a sogra de Pedro e tal. E aí ele vai trazendo algumas lições. As lições que eu tirei principal do livro era que o Salvador ele levantava bem de manhã e saía para orar. Jesus ele queria atrair as pessoas a si como seu Salvador, queria desviar a mente do terreno para o espiritual. E não havia egoísmo em sua vida. Ele não se exaltava, não discutia e nem buscava atos que buscavam aplausos. Então, olhando esses 3 pontos iniciais, a gente já vê uma diferença com a nossa vida hoje, né? Será que a gente está lembrando que no primeiro capítulo a gente viu que Jesus é nosso exemplo? E como sendo nosso exemplo, será que a gente está levantando bem cedo e saindo para orar? Será que na nossa vida a gente está tentando desviar a mente das pessoas do terreno para o espiritual? E os nossos atos, será que são egoístas? Né? E a mensagem de Jesus era: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e a consolar todos os tristes. E aí, uma coisa, quando Deus vai escolher alguém para a obra dele, ele não indaga se a pessoa ela tem eloquência, se tem riqueza, mas pergunta se ela tem humildade para que possa ensinar o caminho e que possa pôr em os lábios as palavras dele. E uma outra coisa que eu achei muito interessante é que assim, nós somos chamados a ser luz do mundo, mas não devemos nos esforçar para brilhar. A firme fidelidade em todos os atos de vida é o meio pelo qual iremos brilhar. Então é a questão de refletir a luz, né? E não nos esforçar para brilhar. Esse aqui é um trecho bem grande, que tem lá que fala sobre isso, que eu acabei de falar. Outro ponto interessante do capítulo 2, que fala que quando somos levados a situações críticas, devemos confiar em Deus. Em toda emergência, devemos buscar auxílio daquele que tem à sua disposição ilimitados recursos. Essa parte aqui está falando que eles contam a história de quando teve a multiplicação dos pães. Que, como recurso, eles não tinham nada à sua disposição. E eles foram procurar e acharam o quê? Poucos pães e poucos peixes, era um recurso limitado. Mas quando foi entregue nas mãos de Cristo, ele virou algo ilimitado. E Jesus, ele foi, pegou aquilo e deu para os discípulos e falou para ele, dá-lhes voz de comer, que era para os discípulos dar para as pessoas para comer. Então, todos os meios, nosso tempo, aptidão, tudo que a gente já possui hoje, é algo que a gente já deve empregar na obra. Que, com quanto nossos recursos talvez não seja o suficiente para alimentar milhares,
poderão bastar para dar a comer a um. Nas mãos de Cristo poderão alimentar muitos. Como os discípulos, dai o que tendes. Cristo multiplica a dádiva. Recompensará a sincera e simples confiança nele. Aquilo que parece apenas uma escassa provisão se demonstrará um abundante banquete. Né? Isso acho que você já deve ter observado dele na sua missão, tanto no Instituto Luz, né? Se quiser comentar um pouquinho sobre isso, sobre que os meios que às vezes parece que não vai dar para fazer nada, mas que de forma milagrosa consegue alcançar alguma coisa, né? Na última missão que eu participei, que foi o ano passado, exatamente no Instituto Luz, a gente teve duas questões muito sérias, né, que quase que mudaram todo o curso da missão. A primeira foi os recursos, né, o dinheiro necessário para furar o último poço, que a gente vinha em constante oração, pedindo para que Deus abrisse esses caminhos, e o pessoal já assim da direção, tanto o Robson Fonseca quanto o Guto, já assim se esgotando em possibilidades de como angariar esses recursos, né? E até assim já desgastados, né? De buscar pessoas estratégicas que poderiam contribuir. E eu sei que quando foram, acho que faltando umas 2 semanas, ou foi uma semana antes da missão começar, eles tiveram que pedir para parar de enviar dinheiro, porque já tinha dinheiro, assim, que já dava quase, se não me engano, um outro posto. Eu sei que, na verdade, tinha extrapolado, sabe, os recursos que necessários. Então, de fato, a gente vive numa realidade que a gente tem que, às vezes, esperar até o último momento, sabe? Porque, às vezes, é exatamente isso que a gente precisa aprender, a confiar em Deus até o último momento. Porque os propósitos deles são tão diversos, né? E os caminhos para que esses propósitos se cumpram podem assumir várias situações, inclusive uma necessidade de última hora e que a gente, de fato, precisa se manter firmes. E a segunda questão foi o cancelamento também do pessoal do Paraná, do internato lá, que eu esqueci o nome de lá. Como que chama? IAP, não é isso? IAP, isso, IAP. Instituto Adventista do Paraná. Eles tinham já uma turma grande, fechada, para ir para a parte sul do Piauí, que é o semiárido, a parte mais complicada. Já estava todo assim, acertado. Tinha o alojamento, que eles iam ficar lá na sede da cooperativa. E aí acabou que quando chegou o pessoal lá para fazer a primeira parte da missão, que seria na parte norte, no Canto Escuro, Solidão, eles já perguntaram, escuta, ao invés de vocês irem passear, que era a segunda parte da missão, o que vocês acham de vocês irem lá para a parte sul, para fazer a segunda parte da missão, que era perfurar o poço, com a verba que tinha sido conseguida, e também fazer a parte social, de conversar com as pessoas, de visitação e tudo mais. Não teve uma pessoa que não topou assim no automático. Foi tudo automático. Vamos, vamos, vamos e vamos. Então, assim, até nesse sentido, a gente se sentiu como uma boa ferramenta utilizada por Deus, porque foi lá que eu conheci a Dona Maria das Neves, que está relatado lá no Instagram. Foi lá que a gente conheceu o que é a seca de verdade, como ela impede que a vida das pessoas tenha aí um grau de estrutura, sabe? Pelo menos, sei lá, relevante ou aceitável, sabe? E a gente viu que, às vezes, em vez de transformar a vida, às vezes a seca destrói a vida de muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente esperançoso porque é a oportunidade que Deus deu para a gente espera que tenha sido aproveitada tanto por nós quanto com as pessoas que foram beneficiadas pelo poço, pelas visitas. Então, assim, são coisas assim incríveis que acontecem em missão. Muito incrível como Deus pode fazer as coisas serem ilimitadas, né? Sim, sim. E então esse foi o capítulo 2, que a gente falou mais algumas questões do ministério de Jesus. E agora o capítulo 3, que eu gostei bastante.